Então, tudo o segredo começa onde? No sangue. O sangue contém todo tipo de célula para regenerar qualquer tipo de tecido. Todo tipo de célula para regenerar qualquer tipo de tecido. Está lá no sangue. Todas as propriedades. Tem tudo. No coágulo são encontradas as células mesenquimais indiferenciadas. A célula mesenquimal indiferenciada é que é o X da questão dessa aula. É o X da questão. É a menina dos olhos. É a célula tronco. Essa célula, ela pode se transformar em qualquer tipo de tecido. No organismo nós temos 4 tipos de tecido. Nosso organismo. Nós temos o tecido epitelial, que é um tecido de revestimento. É um tecido que nos reveste externa e internamente. Mucosa é tecido epitelial. Tudo que está aqui para dentro é epitélio. A mucosa todinha do nosso organismo, internamente e externamente, é pele. Tecido epitelial. É um tecido extremamente simples, onde o organismo tem um poder de regeneração extremamente alto. A cada 3 dias, o tecido da mucosa labial é renovável. Da mucosa vaginal, da mucosa anal, ele se renova com muita constância. O segundo tecido que nós temos no organismo é o tecido conjuntivo. O que é tecido conjuntivo? É o que está abaixo do epitélio. É músculo, é gordura, são os órgãos internos nossos, fígado, pâncreas, coração, tecido musculoso, é o tecido conjuntivo. Obviamente, uma lesão em um desses tecidos, por ser mais diferenciado, por ser mais complexo a sua estrutura celular, o organismo vai levar um tempo maior para reparar essa lesão, esse dano. Tecido conjuntivo. O terceiro grupo de tecidos que nós temos no nosso organismo é o tecido ósseo. É um tecido extremamente sofisticado, com alto grau de complexidade. E, obviamente, por ele ser extremamente complexo, ele leva muito tempo para reparar. Muito tempo para reparar. O quarto tecido que nós temos no nosso organismo, é o tecido nervoso. Aí nós temos sistema nervoso central, sistema simpático, parasimpático, mas é um tipo de tecido, que é reparável também, é sensitivo, motor, tal. Mas a célula nervosa, pelo alto grau de especialização desse tecido, ele leva um tempo ainda maior para reparar. Ora, todos esses tecidos e suas complexidades, ele parte dessa célula aqui, ó, mesenquimal indiferenciada. Essa célula, se você levar um furinho no olho, essa célula aqui vai sangrar e vai ter lá no sangue a célula mesenquimal indiferenciada. E ela vai se processar, se especializar, vai se classificar, vai se promover até regenerar o furinho do seu olho. Se você leva um arranhãozinho na pele, ela vai se transformar em epitélio e vai regenerar e vai sacrificar. Ela parte da célula mesenquimal indiferenciada, que quanto em maior quantidade, maior o processo e mais rápido o processo de regeneração celular. Então vamos entender isso. Bom, essa célula ela tem propriedade, né? E como é que ela, se é uma única célula, a célula mesenquimal, se ela forma pele, se ela forma osso, se ela forma célula cardíaca, se ela forma célula renal, se ela forma células especializadas, célula nervosa, como ela faz isso? É uma única célula, como é que ela se transforma
em outras células tão especializadas? É uma pergunta. E é muito fácil de resolver, de entender isso. Ela se torna em célula mesenquimal diferenciada. Ela é indiferenciada e ela no segundo estágio se transforma em célula mesenquimal diferenciada. Como é que ela se diferencia? Ela recebe informações de acordo com os tecidos contactantes. Exemplo, vamos supor que eu sou uma célula mesenquimal indiferenciada, quer dizer, Maria vai com as outras, não tem gosto de nada, está aqui, ó. Essa parede aqui é uma parede óssea, e aqui eu tenho um tecido conjuntivo. Então essa célula ela vai receber indução e informações daqui e vai receber informações daqui. Ela vai se diferenciar e no segundo estágio vai se chamar célula mesenquimal diferenciada. Então ela vai se diferenciar num fibroblasto ou num osteoblasto. Está aqui no meio, ó. Aqui é parede óssea, aqui é outra parede, tecido conjuntivo, e aqui no meio está a célula mesenquimal indiferenciada. Aí no segundo momento ela vai se tornar célula mesenquimal diferenciada. Aí eu pergunto, ela estando aqui no meio, como é, ela vai se transformar em quê? Estou fazendo a pergunta a você. Se ela se transformar na diferenciação de acordo com a indução que recebe dos tecidos contactantes. Quem me responde? Aqui, ó, aqui tem uma parede, aqui tem outra. Isso aqui vai formar em osso ou conjuntivo? Não está entendendo? Veja o seguinte, eu sou uma célula mesenquimal indiferenciada. O segundo momento, daqui para cá, eu vou me tornar uma célula mesenquimal diferenciada. E eu, para me transformar nisso, eu vou ter que receber informações dos tecidos contactantes, sendo que essa célula ela está em contato com o tecido ósseo e com o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo fala mais rápido do que o tecido ósseo. Então eu vou me diferenciar em quê? Possivelmente o conjuntivo tem a progressão mais rápida. Não, só no conjuntivo. Só conjuntivo, não ósseo. Veja o seguinte, como ela recebe informações e o organismo é preguiçoso, ele não está sabendo que você quer osteointegração, não. Ele quer tapar o buraco. Vai tapar com conjuntivo. Tem aquele negócio mais de espaço entre implante. Exatamente. Porque aqui nas fraturas, onde não há boa contactação dos bordos fraturados, forma pseudartrose. Por que forma pseudartrose? Porque entrou tecido conjuntivo na parada, houve uma invasão de tecido conjuntivo ali na parada, e o organismo ele vai pela lei do menor esforço, ele quer cicatrizar, ele acha que aquilo é um buraco onde vai entrar bactérias e germes, vai matar ele, e ele quer fechar o buraco. A realidade é essa. Então ele vai pela lei do menor esforço. Aquela célula, como o osso é um tecido extremamente nobre, com alto grau de diferenciação, onde você passa por muitos estágios, você tem que considerar o osso um tecido extremamente nobre. Ele só perde em grau de nobreza para o nervoso. Ele é mais nobre do que o coração, do que o pulmão, do que o fígado, do que o pâncreas. É muito mais fácil para o organismo fabricar um tecido do fígado, que é tecido conjuntivo, muito mais rápido do que um tecido ósseo, que é um processo extremamente lento e demorado, um processo extremamente complexo. Então, pelo grau de complexidade de neoformação óssea, e a célula mesenquimal ela vai se diferenciar-se e se especializar-se de acordo com o contato, ela vai receber indução de um canto e do outro. Então é muito mais fácil ela receber indução de um tecido mais rápido de resolver o problema do que um mais complexo de resolver o problema. Entenderam isso?
Basta você entender isso. Eu quero que decore, entenda isso. Tudo nasce da célula-tronco. O pessoal fala célula-tronco, porque célula mesenquimal indiferenciada é difícil de falar. Tudo está no sangue. Não adianta estar tirando sangue de umbigo, disso, aquilo. Tem uma concentração maior de célula mesenquimal. Tem plasma rico em plaqueta, e tem um monte de coisa aí. Então a célula mesenquimal indiferenciada é o X da questão. O grande problema é você saber separar os tecidos. Quem faz enxerto aqui ósseo, a técnica de membrana, basicamente é separar ambientes. Eu posso botar, a primeira membrana que colocaram era com filtro de papel melita. Eu trabalhei muito quando não existia membrana ainda, começando a técnica de membrana. Eu fiz muito enxerto ósseo usando filtro de papel melita, de fazer cafezinho. Eu fiz muito. Hoje em dia não. Mas isso há 15 anos atrás, quando não existia membrana. Por quê? Eu ia pelo princípio de regeneração celular. Qual é o princípio de regeneração celular? Se eu estou aqui fazendo enxerto de osso e eu tenho aqui tecido conjuntivo, eu boto uma membrana aqui, eu isolo esse ambiente de lá do ambiente de cá. Na hora que eu separei esse ambiente, eu vou receber indução só daqui, não vou receber indução daqui não. E no caso do implante, ele está só rodeado de osso. Rodeado de osso. Agora, o que é que ocorre? Mas você tem que ver o que? Retenção primária. Porque na hora que você bota o implante, você acha que está agarradinho, mas se você for olhar microscopicamente, tem um buraco, um rombo desse tamanho. Não, gengiva não. Não vamos pensar em vaginação de gengiva por cima não. A parede do implante é essa mesa aqui. Você entra com o implante bem apertadinho, mas se você for olhar microscopicamente, a parede óssea está uma distância enorme, microscopicamente. Não está se tocando não. Tem um buraco enorme ali. Não, você acha que está com retenção primária. Mas pela ótica celular, aquele buraco aqui tem uma vala enorme. Para você estar acochado. Entendeu? Mas no mundo microscópico, essas distâncias são enormes. E vou ainda mais piorar o caldo do negócio. Vou piorar. Na hora que você abre uma loja no osso, aquele ato cirúrgico não é traumático? Muito traumático, o organismo é. Então você vai ter uma necrose óssea periférica na ordem de 150 micras. Aí o que é que ocorre? O organismo vai pegar com os macrófagos, remover todas as células ósseas lá ao redor das células ósseas que você matou no ato cirúrgico. Aí aquele espaço vai aumentar mais ainda. Muito mais. Então veja o seguinte, você hoje abre você hoje aqui, não sei se tem lápis aqui para eu, não tem um lápis para fazer uma demonstração. Tem? Bom, então veja o seguinte, você hoje aqui, você abre uma loja no osso. Você abre uma loja no osso. Microscopicamente falando, não, deixa para lá. Microscopicamente falando, o implante entrou aqui, ó. Para você estar agarrado. Entrou com 40, 50 newtons. Mas para os microespaços, essa distância aqui tem mais ou menos 150 micras. Com a necrose óssea provocada pelo ato cirúrgico, se você tiver excelente irrigação, broca novinha, não vai ficar usando broca cega, isso aqui vai aumentar para isso, ó. O organismo vai remover isso aqui. Aí você vai ter uma cavidade dessa, um implante desse. Isso microscopicamente falando. Aí o organismo vai ter muito trabalho para fazer crescimento ósseo aqui, ó.
Você vai receber indução daqui para você encontrar essas paredes aqui e regenerar esse osso. E está coladinho, mecanicamente está seguro. Você chega no outro dia, vai mexer, está durinho, ó. Daqui uma semana está durinho. Mas microscopicamente falando, você tem uma cavidade enorme. Entendeu? Então o que é que ocorre? Mas como aqui é osso, você tem osso em 360 graus, você recebe o sangue que está aqui invadido, está rico em célula mesenquimal indiferenciada. Você vê aquele negócio, plasma rico em plaqueta, que o camarada tira sangue da pessoa, faz centrifugação, não sei o que, para separar plaqueta, papapá. Nada mais é, aquela papa de hemácias e tal, nada mais é você juntar o menor número possível de célula mesenquimal indiferenciada num ponto só. Porque você vai ter uma maior condição de regeneração celular aqui dentro, dessa confusãozinha aqui. Entendeu? Agora, a célula mesenquimal diferenciada, ela vai, no segundo momento, vai se chamar célula mesenquimal indiferenciada. Aí forma uma gelatina, depois no osteoblasto, vai ter todo aquele processo aí. Mas ela parte desse momento. Ela recebe indução dos tecidos contactantes. E se você deixar, às vezes uma fenestração. O que é fenestração? Você vai colocar um implante onde a espessura é pequena, onde fica metade do implante no osso, metade do implante lá de fora. Se você tiver um periósteo íntegro, o periósteo é um filtro biológico, tudo bem. Se você não tiver, aquele periósteo tiver você no ato cirúrgico, você cortou o periósteo, deixou fibra muscular entrar, a célula conjuntiva vai entrar ali e vai envolver o implante mais rápido do que a regeneração óssea. Teria que botar uma membrana para separar ambientes. E essa brecha aí, o que é que ocorre essa brecha? Hã? Com essa brecha aí? Não, isso aí o organismo fecha, porque você tem tecido contactante ósseo ao redor de todo o processo. Fica lá de cima, assim. Não vagina não. A indução do osso é maior ainda. Aí não. Oi, toda vez eu pego no negócio errado aí, Lilo. Onde é? Bem, quanto mais especializado o tecido, maior o tempo de diferenciação. A gente já viu isso. Cada tecido tem seu tempo de diferenciação diretamente proporcional à sua maior especialização. Isso a gente já comentou também. Não é? Sendo um tecido altamente especializado, a diferenciação dos osteoblastos, obviamente, é mais lenta, não é? Leva um tempo maior do que um fibroblasto. O fibroblasto, como é um tecido menos diferenciado, é mais rápido o processo de regeneração. É como eu disse para você, o organismo é preguiçoso, ele vai pela lei do menor esforço. Entendeu? Tudo que você come vai virar o que? Energia, glicose. A célula se alimenta de glicose. Mas se você toma um caldo de cana, é da fábrica para o consumidor, o organismo não vai trabalhar, ele é preguiçoso. Eu digo, oba, caldo de cana, vamos jogar direto para o sangue. Ele não teve que processar através dessa usina aqui, quebrar partículas de proteína. Já pensou você comer um bife para transformar aquele bife, que é proteína, em glicose? O trabalho que você está dando no seu organismo. O caldo de cana é como se você estivesse injetando ali glicose na veia, é rápido, é da fábrica para o consumidor. Aí, em função disso, tome diabetes na cabeça. A necessidade de condições de perfeita normalidade biológica para que ocorra a formação óssea. Então, a gente tem que procurar aquele rabisco ali que eu fiz ali, que vocês entenderam. Normalidade biológica. Então, a normalidade biológica você tem que procurar no ato cirúrgico para não estar contaminando, né, de bactéria o implante, não. A superfície do implante tem que ter esse cuidado. Rapaz, saiu da fábrica, está no invólucro ali, pumba no sangue, acabou-se. A superfície é absorvível. Você tem que ver se o osso está todo direitinho, se a loja foi feita direitinho, se está limpinha a loja, se está cheia de sangue. São detalhezinhos que vai fazer a longo prazo um resultado fora do comum. A formação óssea é oriunda de células muito mais especialidade do que o tecido conjuntivo, isso a gente viu. Quando ocorre a reparação óssea, então como é que começa isso?
Então está aqui o implante, osso, certo? Então o que é que ocorre? O osso ele vai nesse sentido aqui, né? Fatores que atuam na obtenção da osteointegração. A reparação óssea ocorre após a injúria, que irá sensibilizar as células mesenquimais que irão liberar determinados fatores de crescimento. Em uma fratura, em um enxerto ósseo, numa intervenção cirúrgica, ou menos na inserção do implante, irá produzir respostas comuns ao tecido. Quer dizer, o tecido foi lesado, ele quer regenerar. Fases da reparação óssea. Então a primeira fase é a injúria. Primeira fase é a injúria. Você abriu, fez uma cavidade óssea, então a primeira fase. Tem um ditado que diz assim: quanto mais rigoroso for o inverno, mais bela é a primavera, mais florida é a primavera. É um ditado que diz. Quer dizer, o inverno foi tão rigoroso, foi tão injuriado, mas a resposta da natureza foi tão bela que ela produziu flores na primavera. Então, mesmo assim, quando você tem uma injúria, né, depois você tem a fase de granulação e depois você tem a fase calo. Então vamos ver passo a passo como é que isso se processa. Injúria, com um mecanismo iniciador, serve para estimular a liberação das células mesenquimais e capilarização. Então veja o seguinte: na hora que você agride, o organismo responde como? Produzindo células mesenquimais. Depois, um processo de capilarização que é igual a nutrição. Granulação é a segunda fase. Esta fase ocorre algumas semanas após a injúria. Aparecem novos tecidos de suporte, novos capilares adequados à formação abundante do novo osso. Não pode ser observada no próximo estágio. Então, o que é que vocês estão vendo aqui? A osteogênese de contato pode ser dividida em 3 fases distintas. Então você está vendo aqui, ó, superfície do implante. Você vê o que? Glóbulos vermelhos, células mesenquimais. Você disse que não pode ser observado pelo. Vamos ver. Não pode ser observado. Vamos ler. Nesta fase ocorre algumas semanas após a injúria. A segunda fase. Aparecem novos tecidos de suporte, novos capilares, certo? Eu já estou com célula mesenquimal diferenciada. Enquanto que a formação abundante do novo osso não pode ser observada até o próximo estágio. Ora, o próximo estágio é a fase calo. É quando o osso forma calo. E isso leva tempo para que ele regenere. Então você observe aqui, ó, você tem aqui células mesenquimais, que aqui já está representado já por osteócitos, né? E perfeita nutrição, certo? Então você tem a grande presença de migração osteogênica na superfície do implante, certo? E esse tecido inicial é um tecido gelatinoso, não é fibroblasto, é um tecido gelatinoso, mas que ele já é ali célula mesenquimal diferenciada e já início da formação osteogênica. A fase calo, a terceira fase é a fase que a gente diz, a fase de osteointegração propriamente dita. Nesta fase existe equilíbrio muito sutil estabelecido entre os vários tecidos que se proliferam. A informação entre os diferentes subgrupos mantida através de sinais químicos mediadores. Então olha aqui, a formação do novo osso, então você vê já uma estrutura cristalográfica melhor, né? Vai estimular a matriz mineralizada nessa interface aqui, previsto na superfície do implante, né? Então, quando você tem uma topografia mais acidentada, a migração é melhor. Então você percebe aqui, olha, onde você vê aqui estrutura vascular,
né? Você vê estrutura vascular e você vê aqui osteócitos e você vê aqui toda a superfície do implante, né? Isso aqui já é formação óssea. Isso aqui já é formação óssea. Isso aqui. Vamos ver mais na frente, eu tenho slide melhor, né? Aqui já a fase final de remodelação óssea. Reação substitutiva. O que vem a ser reação substitutiva? A reação substitutiva, ela vai ocorrer justamente naquele processo de maturação. O processo de tratamento ortodôntico. O que é que ocorre num tratamento ortodôntico? Na hora que você coloca carga no osso, você vai ter reabsorção num lado e a posição do outro lado, não é verdade? Então isso passa a ser o quê? Reação substitutiva. Você começa a remodelar, tirar osso daqui e o organismo começa a fabricar osso no outro local. Esse processo é um processo contínuo e dinâmico. Certo? É por isso que eu disse e afirmo que a osteointegração é um processo dinâmico. É a função acoplada, formação óssea e reabsorção óssea, onde a atividade de uma célula depende da presença da outra célula. Então você tem que ter sempre a matriz óssea. Se você tem uma matriz óssea aqui e essa célula óssea vai sair, você tem que ter sempre uma matriz óssea aqui para que entre de novo célula mesenquimal indiferenciada, ela se diferencie e forme normalmente osso. Então você tem que sempre estar pensando que o processo de osteointegração é dinâmico. Ele sempre está deixando de ser e sendo colocado. Sempre o organismo está substituindo. Isso é muito dinâmico. Por isso que quando eu falei o que é biocompatibilidade, o que é osteointegração, é manter e continuar. Não adianta só você adquirir, não adianta você só fincar bandeira, não. Você tem que fincar bandeira e continuar todo um processo de regeneração. Essa regeneração, ela é perene, ela nunca para. Aí você pergunta, quando é que terminou a osteointegração? Em 1 ano, 2, não, em 20, enquanto o implante estiver ali. Ele sempre está nessa reação substitutiva. Eita, acho que... Desta forma, vasos penetram no osso e crescem em várias direções. E isso é a regeneração substitutiva, até que haja a reparação completa. Então, veja... Deixa eu vir para cá, é melhor. Observe aqui essas 4 fases da evolução do ligamento celular, certo? Essa aqui é a fase de contato, onde você vê aqui uma superfície fixada através da filapódia aqui, certo? Essa aqui eu já mostrei, é a célula lamellopódia, que é essa célula aqui que já tem tentáculos de formação óssea na superfície do implante, né? Essa aqui é a terceira fase, você vai conseguir isso aqui mais ou menos com 2, 3 semanas ou 4 semanas, você estaria nessa fase de cristalização óssea. E aqui é a plena divulgação do achatamento, porque ela cresce se achatando. Eu vou mostrar, tem um filme aí que mostra bem isso aqui. Aqui no primeiro, esse aqui no estágio inicial, né? No estágio inicial você tem a matriz da célula óssea aqui. Isso aqui é a matriz da célula óssea, já seria um osteócito aqui, e aqui um osteócito mais maduro. E veja que esses tentáculos aqui, como eles engrossaram aqui, ó, eles vão se alastrando, formando em vários pontos e se alastrando. O terceiro estágio, veja que vai tomando mais corpo aqui na superfície do implante. Aqui. A célula no segundo e terceiro estágio, aqui, e aqui no terceiro e quarto estágio. Veja que ela já vai ficando mais largo aqui o crescimento ósseo. Esse alastramento a gente conhece pelo nome de widespring, né, que é o alastramento por superfície. O osso ele cresce de forma se espalhando, né?
Widespring significa, esse fenômeno é chamado widespring, ele significa alastramento por uma superfície extensa, né? As células na superfície, tipicamente formando um widespring, ou seja, alastramento por superfície generalizada, de multifocal de contato, ligando umas às outras, abrangendo todos os poros da superfície da cavidade a longa distância. As redes consistentes de 3 a 6 células, aproximadamente de 30 micras de distância entre um grupo de célula a outra. Então veja como é que ela vai se alastrando, ó. Ela vai formando tentáculos. Aqui tem um grupo celular e outro, eles vão, aqui é a superfície do implante, e esses tentáculos, eles vão, em cada grupo celular, eles vão se espalhando e se tornando contato uns com os outros. Olha lá, isso aqui já é formação óssea na superfície do implante. Aqueles tentáculos, eles vão cada vez mais se aproximando e abrangendo esse crescimento ósseo. Aqui a superfície, olha como isso aqui já alastrou, fez como se fosse uma pele alastrando em toda a superfície do implante. Olha mais outro. Olha aqui os vários estágios, né? A, B, C, D, E, F. Então você percebe aqui a superfície do implante e esses tentáculos, eles vão unindo um ao outro, e a célula óssea, ela vai penetrando nos poros e vai crescendo. Aqui com 4 semanas. Aqui está aqui com 2 semanas, esses daqui, e esses dois aqui com 4 semanas. Primeiro estágio